Olá, pessoal! Olá, gente boa! Vamos fazer hoje mais uma grande questão do nosso App Física, uma app questão para que a gente possa desenvolver, além do cálculo, além da teoria, a nossa melhor interpretação contextual. O vestibular moderno, ele tem uma exigência poderosíssima no que atravessa a linha do conceito, no que atravessa a base do cálculo, no que atravessa toda essa estrutura que a gente aprende de forma contextualizada. Ou seja, não adianta muito você ser fera na teoria e nos cálculos se você não tem uma compreensão adequada, dinâmica e completa dos textos que são apresentados pelo Enem, FUVEST, Unicamp, ITA, dentre tantos outros vestibulares importantes do país. Então vamos a ela. Olha só, gente boa, nós temos aqui a questão de eletricidade, uma excelente questão de eletricidade da prova do Enem de 2016. E ela diz o seguinte: por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes: 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Observe os traçados, 2H, HB, 6B, apresentados adequadamente aqui. E ele diz assim: munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm, ou seja, tinham resistência constante. E aí ele faz o desenho e apresenta a seguinte condição. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB por RBC, qual resultado o estudante obteve? Gente boa, presta atenção numa coisa fundamental aqui nesse exercício. Ele diz que faz uma ligação entre os terminais A e B, determinando a resistência equivalente a B. Depois ele faz uma ligação entre os terminais B e C, determinando uma resistência equivalente BC. Então eu tenho 2 momentos diferentes para o mesmo circuito. O que fazer nesse tipo de situação? Vamos lá, vamos separar, porque o que ele me pede é a razão RAB por RBC. Ele quer que a gente faça o trabalho dessa razão. Então vamos lá. Primeiro, o que significa RAB? Vamos por partes, né? Vou trabalhar aqui, vou usar uma canetinha azul. Primeiro eu vou fazer R de AB. O que significa isso? Resistência equivalente, partindo do ponto A e chegando no ponto B. Eu vou descrever a corrente elétrica para nós visualizarmos melhor. Então, se a gente pegar aqui, ó, ponto A, tem que chegar no ponto B para tirar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, a corrente ela vai sair de A, ela tem 3 vias, né? A parte de cima, a parte do meio e a parte inferior. A parte de cima passa por 5 kΩ e chega em B. A parte do meio passa por 20 kΩ e chega em B. A parte de baixo sai de A, passa por 10 kΩ, perpassa C, depois mais 10 kΩ e chega em B. Perceba que a mesma corrente que passa neste 10, também, após passar por C, passa nesse 10. Nós sabemos que quando temos a mesma corrente atravessando um circuito, essa associação é uma associação em série, e sabemos que numa associação em série, o importante é somar as resistências. Então, 10 kΩ com 10 kΩ, nós temos 20 kΩ.
Então, temos agora lá em cima 5, no meio 20 e embaixo o resultado de 10 com 10, 20. Só que a corrente que passa em 5 é diferente da corrente que passa no 20 do meio, que é diferente da corrente que passa no 20 embaixo. Então, 5, 20 e 20 estão associados em paralelo. Nós temos diversas maneiras de fazer isso. Só que é importante a gente perceber, né, a gente analisar da seguinte maneira. A gente pensar da seguinte maneira. Você tem aqui 5, 20 e 20, né? Então, o que nós podemos fazer com esse processo em paralelo? Nós podemos chegar aqui, ó, esse 20 com esse 20 estão em paralelos que são iguais. E quando são iguais, o que nós podemos utilizar? R sobre N. A resistência R vale 20 kΩ. Quantas são iguais? Duas resistências iguais. E isso vai dar 10 kΩ de resultado. Bom, o que me sobrou aí de tudo isso? Né? Eu tenho 5 ainda lá em cima e tenho 10 kΩ na parte inferior. Né? Todo esse conjunto de baixo formam 10 kΩ. Só para nós visualizarmos adequadamente, eu vou fazer o seguinte, vou reestruturar o desenho. Nós temos aí a saída a partir do ponto A, a chegada no ponto B, só que na parte superior nós temos 5 kΩ e na parte inferior, o resultado de tudo que foi trabalhado, nós temos aí 10 kΩ. Marcos, eu posso representar de outra forma? Pode, você pode representar da maneira que lhe convier. Você pode, às vezes a gente lembra de deixar denteadozinho assim, ó, não tem o menor problema, viu, gente? É só representativo. O que importa são os valores corretamente apresentados. Então, vamos lá. O que sobra aqui, ó, entre 5 kΩ e 10 kΩ é um paralelo, e nesse paralelo com resistores diferentes, para tirar o resultado, eu faço o produto pela soma. Então, você vai ter o R de A e B igual a 5 vezes 10, dividido por 5 mais 10. Portanto, daria 50 por 15. Portanto, nós teríamos aqui 10 terços de quiloohm. Essa seria a resistência entre os pontos A e B. Vou deixar em destaque 10 terços de quiloohms. Deixa ele bem bonitinho aqui, porque a gente ainda não terminou. Agora nós temos uma relação que é de B para C. Olha como tudo muda, porque agora eu preciso que a corrente ela saia do ponto B e ela finalize seu trajeto no ponto C. Então, quando ela sai de B, realmente tem 3 vias. A superior, a intermediária e a inferior. Só que com diferenças sistêmicas. Por exemplo, a corrente que passa em cima por 5, ela se junta com a que passa pelo meio em 20 e chegam juntas ao ponto A. Passam por esse 10 kΩ aqui, que chega em C. Essa outra de baixo, ó, ela sai de 10 e vai diretamente para C. Então você percebe que é uma mudança drástica na maneira de fazer o processo. Eu tenho um paralelo entre esse 5 kΩ e esse 20. O resultado desse paralelo ele se associa com o 10 em seguida. E todo esse conjunto aqui, ele está em paralelo com esse que vai de B para C diretamente por 10. Então, Marcos, como fazer agora? Não tem problema. O que a gente pode fazer? Pegue sempre aquilo que é mais direto, gente. Aquilo que está diretamente postado. Ou seja, aqui eu tenho entre 5 e 20 um paralelo. Faremos aqui o 5 com 20 em paralelo diretamente. Produto pela soma. Então, vamos ter 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Bom, 5 vezes 20 vai dar 100. 5 mais 20, 25. 100 por 25, 4 quiloohms. Então, esse 5 com esse 20 formaram um de 4 quiloohms. Esse 4, gente, com esse 10 aqui, ó, estão associados em série. Porque o conjunto dessas correntes e a corrente que passa em 10 é o mesmo. Então, esse 4 com esse 10 é uma série. Então, série é simples, porque você só soma. Se só soma 4 mais 10, 14 quiloohm. Então, o que é que ficou aqui do desenho? Vamos reformular esse desenho para que visualizemos da maneira correta.
Todo esse conjunto à esquerda aqui deu 14. E ainda sobrou esse aqui de 10. Então, nós temos aqui, ó, saindo do B, chegando ao C, tá? Então, o resultado da parte esquerda de B para C vale 14 quiloohms. E, claro, de B para C, diretamente aqui, nós temos 10 quiloohms. Então, 14 numa parte, 10 na outra. Se quiser simbolizar assim também nos dentinhos, não tem o menor problema. A questão toda é a simbologia. A gente, às vezes, fica um pouco receoso disso, mas é bobagem. Então, como faremos aqui 14 com 10, né, é um paralelo, faremos produto pela soma. Então, a resistência entre B e C seria 14 vezes 10 por 14 mais 10. Então, seria 140 dividido por 24. Então, aqui ficaria 70 dividido por 12, ou se você preferir, 35 sextos de quiloohm. Essa é a resistência BC. De B a C, 35 sextos de quiloohms. Certo? Eu preciso que a gente responda a pergunta do exercício. Ele quer a razão, a divisão entre as resistências AB e BC. Então, vamos a esse processo. Se ele me pede a razão, vamos destacar aqui um pouco mais ao centro, tá? Eu preciso pegar as duas informações simultaneamente. Eu quero a razão entre R de AB por R de BC. Quem é R de AB? 10 terços. Quem é R de BC? 35 sextos. Divisão de fração conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria assim, resistência de AB pela resistência de BC, igual. Olha só, gente, 6 dividido por 3 dá 2. Né? Aqui você também pode fazer 10 vezes 2, 20, dividido por 35. E aí você agora pode simplificar por 5. 20 por 5 dá 4. 35 por 5 dá 7. Portanto, a resistência AB sobre a resistência BC correspondem a 4/7 em sua razão. Você vê que é um exercício bem pensado, bem elaborado, bem arquitetado. E se nós não tivermos essa interpretação de que a resistência de A para B é com a corrente partindo de A e chegando em B, desenvolvendo o circuito, a resistência de B para C com a corrente saindo de B, chegando em C, desenvolvendo um outro circuito no mesmo sistema, a gente não chega a uma boa conclusão. E é isso que a gente se refere quando fala, não basta saber o conceito. Olha, aquilo é série, é paralelo. Não basta saber a fórmula. Ah, série soma, paralelo faz produto pela soma. É importante entendermos, compreendermos a estrutura técnica por trás do exercício. Então, a resposta dinâmica, R de AB por R de BC, 4/7, portanto, prova do Enem de 2016, para determinar essa razão, letra B de bola. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão, e até a próxima App Questão, com mais App Dicas e App Momentos legais para a gente trabalhar. Um grande abraço, gente boa, tenham uma excelente semana.